Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Hora da Prece, atividade dominical que é ofertado pelo Centro Espírita Francisco de Assis. Convidamos a todos aqueles e aquelas que se sintam à vontade a fechar os olhos de modo a dar seguimento à nossa prece inicial. Jesus, Mestre, amigo e amado, nós te agradecemos pela semana que passou, bem como pelos livramentos. Te ofertamos a semana que se inicia, que possamos estar sempre no caminho do bem, que possamos ser pontos de luz, atuar de modo fraterno, solidário, auxiliando o nosso próximo, desempenhando a caridade com o coração e atenuando os males que o mundo apresenta. Que possamos guiar os nossos pensamentos e ações de modo a ampliar
o bem, a beneficiar os nossos irmãos que necessitam de ajuda. Na certeza de que Tu estás conosco, hoje e sempre, te pedimos a proteção e a Tua paz. Que assim seja. Para a mensagem de hoje, foi escolhida a Vida e Imortalidade, que tem a autoria de Joana de Ângeles e foi psicografada pelo médium Divaldo Franco. O universo é um ser vivo que se expande e se contrai ao impacto de forças inimagináveis, num contínuo infinito. Tudo quanto se movimenta traduz ação, portanto, vida imanente em desenvolvimento. Eis porque a vida se encontra em toda parte, demonstrando ser incoercível. Desde as expressões vibratórias mais primárias até as colossais, ei-la em crescimento e qualificação que transcendem a qualquer observação, por mais profunda que seja. O ser humano encontra-se no pináculo da vida desde o momento que pode pensar e entender os desígnios que dizem respeito ao existir. A partir dos primeiros ensaios moleculares, até o estabelecimento equilibrado de todas que dão forma e compreensão ao ser humano, a vida alcançou um dos harmônicos e belos estágios do processo de evolução. A energia que reuniu os inumeráveis segmentos que se transformaram em órgãos até alcançar a arte de pensar, entender e cocriar, é, como definiram os Espíritos do Senhor, o princípio inteligente do universo, conforme a resposta da questão de número 23 de O Livro dos Espíritos. Esse princípio, portanto, representa a fase inicial da experiência criadora, que jamais cessará de desenvolver os inconcebíveis conteúdos que lhe jazem em potência gigantesca. A vida humana, pois, é bênção que o ser alcança no seu processo de evolução, através de mutações, de atividades incessantes para alcançar a plenitude nessa viagem descomunal da imortalidade. Nada perece, pois que tudo se encontra em movimento, mesmo que não perceptível, rumando em direção do finalismo que lhe é destinado, e deve ser alcançado a esforço pessoal, o que representa, no conceito do Evangelho de Jesus, a conquista do reino dos céus. Assim sendo, não existe morte, a destruição no que diz respeito ao aniquilamento, mas sim contínuas transformações, dentro de um esquema adrede traçado, no qual a presença do que se denomina caos faz parte do processo. Os sentimentos físicos são muito pobres para perceberem a grandeza e a majestade do fenômeno a que se chama vida, especialmente a de natureza humana, que desafia os seus mais cuidadosos investigadores, em razão da sua complexidade infinitamente sutil, o espírito, a semimaterial, que é o perispírito, e o corpo material em uma interpenetração energética de grande intensidade. Quando a organização física deixa de receber a força mantenedora que vem do espírito, dá-se o afrouxamento dos liames perispirituais e a separação do princípio inteligente. Esse fenômeno, a morte, é uma fase para a reestruturação dos valores do espírito durante a vilegiatura material. Retorna às origens, envolto no invólucro perispiritual, no qual estão impressas as ondas vibratórias do comportamento moral, que o capacitam ao acesso de patamar superior ou repetição da experiência por intermédio de nova investidura carnal. A libertação da roupagem celular dá lugar a consequências compatíveis com as qualidades morais de que se fez utilitário o espírito imortal. Morrer constituiu a separação dos invólucros materiais e a desencarnação, quando há a separação dos despojos em processo de transformação na química inorgânica da natureza ou dos fatores que produziram o fenômeno, libertando o espírito. Assim sendo, a morte é transferência de vibração ou de onda, nas quais se movimentam os seres.
Cada qual vive no campo energético a que faz jus, o que propicia felicidade ou desdita. Esta é a razão pela qual a vida exige uma ética para ser experienciada por todos os indivíduos. O desenvolvimento intelecto-moral do espírito ocorre através de etapas terrenas e espirituais, quando aprende a compreender a realidade da vida. Por tal razão, as leis que regem o universo estabelecem códigos e programas que facultam a aprendizagem e desenvolvem os potenciais divinos que se encontram adormecidos no cerne da energia vital. Quando esses códigos são vivenciados dentro dos padrões estabelecidos, novos desafios surgem e abrem horizontes mais amplos, que proporcionam bem-estar e estímulo para a continuação do processo. No sentido oposto, quando não se valorizam as lições existenciais, permanece-se nas faixas primeiras, entre os instintos agressivos e as possibilidades emocionais não utilizadas. A reencarnação é o recurso precioso que a vida oferece a todos que rumam na busca da plenitude. Primordial, a lei de amor é a base de todas as demais, por ensejar a ampliação do conhecimento e controle nas manifestações ambientais e sociais, que servem de escola para a conquista de si mesmo, já que é do interior que partem os impulsos e as emoções. Essas leis sustentam a do progresso, que favorece com a de justiça, de trabalho, de solidariedade, de perdão, de destruição. Periodicamente, o aprendiz deste educandário, que é a Terra, é chamado a prestar contas dos recursos que lhes foram confiados e de como foram ou não aplicados devidamente. Trata-se da morte, transferência de onda existencial, a fim de serem conferidas as atividades a que cada qual esteve submetido. Todos os seres vivos, periodicamente, experimentam essa inevitável transformação, que é uma etapa da imortalidade. É natural que, durante a sua ocorrência, aqueles que se encontram no convívio carnal experimentem a ausência das afeições que se fizeram estabelecer, mediante a estrutura da afetividade, na família, na convivência social e espiritual. Essa saudade que fere os sentimentos pode e deve ser superada ante a certeza do reencontro que se dará oportunamente, quando da partida de quem ficou e agora seguiu ao mais além. Não te deixes abater ou retirar o teu sentido existencial quando alguém amado for convidado a retornar antes. Prossegue amando e recordando os momentos felizes que viveste ao seu lado e faze o bem em sua memória, maneira eficaz de demonstrar-lhe a gratidão pelas dádivas que foram fruídas ao seu lado. A morte é a inevitável experiência para a conquista da perenidade. Não a lamentes nem a louves. Respeita-a e prepara-te para o teu momento. Mesmo Jesus, o divino construtor do planeta, utilizou-se de um corpo tangível para depois experimentar o fenômeno da morte e ressurgir em gloriosa forma de luz. Enquanto isso, ama e opera no bem, crescendo para Deus. Que possamos ser bons semeadores e amar, servir em prol de todos que habitam o planeta. É isso, minha gente. Boa semana. Às vezes fico a pensar em você. Você me faz sentir no peito a paz. Tua voz tão doce nunca ouvi, mas eu sinto
e fortalece o meu ser. Às vezes sinto a tristeza e o peito, meu coração fica apertado de dor. A ti recordo, celeste Senhor, em ti encontro consolo. O tempo passa tão depressa na vida, eu quero logo te encontrar. Para quê? Tu me afagues em teus braços e me leve contigo. Se o irmão me dá esse irmão e num sorriso alegre eu digo: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Hoje vamos refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, os itens 1 e 2, que intitula-se Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a parábola que vamos comentar um pouco é a parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. Na sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim e ainda menos que convidados levem a resistência ao ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo,
são sem dúvidas imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que vinham exortar-se a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Sua advertência eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se escusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum os judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posterioridade cobriria toda a terra? Como sempre, porém, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, esta ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu de um mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a expandir-se pelo mundo inteiro, a triunfar o paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem à prática do culto exterior. O mal chega ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviados para os chamar à observância da lei, para lhes resgatar os horizontes novos da vida futura. Então vamos refletir um pouco sobre essa passagem do Evangelho que é tão importante e que dentro do capítulo já é sugestivo que muitos são chamados e poucos são os escolhidos para seguir os ensinamentos do Cristo, os escolhidos para seguir um ensinamento principal, que foi o amor, que é amar ao próximo como a nós mesmos, que é a gente ter empatia, olhar o outro de forma amável, que a gente chegar a essa evolução que tanto buscamos. Sabemos que nós atingiremos. Um dia todos nós seremos anjos. Agora o tempo depende de cada um. Todos são chamados à prática do bem, à prática do amor, à prática da caridade. Todos, e percebam que ele fala na parábola, quando o servo sai a chamar as pessoas, eles chamam tanto os bons como os ruins. Chamam a todos assim. Então assim que devemos fazer. Todos são convidados para estar nesse banquete espiritual de amor, de aprendizado, mas poucos persistem, poucos seguem, poucos percebem
mesmo diante dos desafios da vida, a seguir no caminho do bem. O Cristo nunca falou que seria fácil, mas o Cristo sempre deu a esperança e mostrou que é possível a gente conseguir, que é possível a gente atingir, mesmo diante de todas as dificuldades. É possível a gente seguir esse caminho do bem. Então somos chamados para agora fazer a diferença, para agora propagar os ensinamentos do Cristo, para agora tentar nos conhecermos e nos modificarmos, para que a gente possa chegar a essa evolução, para que a gente possa chegar a olhar o outro sem ter diferenças, para que a gente possa ter empatia por nossos irmãos que estão nas ruas, nas calçadas, que a gente possa arrumar um tempo do nosso dia para ajudar o próximo. Somos convidados a toda hora, a todo instante, a todo momento, para a prática desse bem. Somos convidados a divulgar os ensinamentos do Cristo. Então muitas vezes a gente percebe ou que estamos cabisbaixo, ou que o caminho é difícil, que o caminho é tortuoso, que a gente enfrenta. Mas essas dificuldades nos ajudam a crescer. Então sempre quando eu deitar a cabeça no travesseiro à noite, que possamos refletir o que eu fiz no meu dia. O que eu fiz no meu dia para estar fazendo jus a esse chamamento. Para estar fazendo jus a essa escolha do Cristo por nós. Ou se eu não fiz nada, mas amanhã o que eu posso fazer? O que eu posso modificar? Então que o Mestre Jesus esteja sempre conosco. Já existi.
e meu irmão. Olá a todos e a todas, boa noite. Vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos dessa noite, né? As perguntas 718 até a 727, que fazem parte do livro 3, do capítulo 5, na parte de Lei de Conservação. Nós trouxemos para complementar a nossa leitura alguns comentários feitos por Miramês sobre essas questões na obra Filosofia Espírita, no volume 15, tá? Então vamos para a questão 718, que faz parte do item 5, privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Perguntou Kardec. E a resposta, sim, pois sem a energia e a saúde o trabalho é impossível. Eu trouxe aqui um trecho, né, do comentário de Miramês, na obra que foi citada, sobre essa questão. Então, ele destaca que o alimento deve ser orientado na quantidade e na qualidade de acordo com a necessidade da criatura. Chama a atenção e nos lembra a questão dos excessos, né? E nos lembra do equilíbrio nessa alimentação, para que nós possamos aí bem conservar o corpo físico para cumprirmos a nossa tarefa enquanto encarnados, né? Pergunta 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. E não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Sobre isso, né, Miramês vem destacar, dentre outras questões, que é natural nós procurarmos o bem-estar. Mas que esse bem-estar ele deve ser fruto do trabalho honesto, sem a ninguém prejudicar. Pergunta 720. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Resposta. Fazei o bem aos outros e terei maior mérito. E aí Kardec fez uma pergunta a partir dessa resposta, né, que é a 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for do que um fingimento, será apenas uma irrisão. E sobre isso, né, Miramês vem nos lembrar no comentário dessa pergunta, lá na obra Filosofia Espírita, que o mérito está na renovação interior da alma. Todas as privações que nós possamos fazer, se não trouxer nada de melhor para o nosso interior, para a nossa melhoria moral, né, para a nossa melhoria, para o nosso progresso espiritual, mérito algum terá. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Aqui esclarecendo, né, o ascetismo é aquela vida contemplativa. São aquelas criaturas, aquelas pessoas que vivem sem nenhuma ação além da contemplação, né? E aí a resposta.
Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve senão ao que o pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sobre a qual se disfarce. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Miramês vem nos lembrar, lá no Filosofia Espírita, que as práticas de mortificação, elas perderam o valor mediante a mensagem do Cristo, porque pela mensagem do Cristo nós tivemos a oportunidade de compreender a importância do trabalho para a nossa transformação interior, para a nossa melhoria. E na questão 722, Kardec continua: a abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, funda-se na razão? Resposta: tudo aquilo que o homem se possa alimentar sem prejuízo para a sua saúde é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. E para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. Aqui também Miramês faz um comentário e nós trouxemos aqui um trecho onde ele diz que o homem pode alimentar-se de tudo o que não o prejudique. Mas que, na verdade, a verdadeira abstenção que deve ser feita é a abstenção do ódio, a abstenção da inveja, a abstenção do ciúme, a abstenção da prepotência, a abstenção do orgulho, do egoísmo. Essa é a verdadeira abstenção necessária para nós fazermos, Porque sem essas abstenções nós não vamos conseguir fazer uma caminhada na nossa linha de progresso moral, baseados na ética do Cristo. Pergunta 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? E aí a resposta: na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois, do contrário, o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. E é interessante que sobre essa pergunta aqui, Miramês ele vem nos lembrar lá nos comentários do Filosofia Espírita que nós não devemos censurar os que comem carne e nem aos que não comem carne, Ele vem dizer lá que, vem trazer de forma muito lúcida esse comentário de que é necessário o respeito e ao equilíbrio, as escolhas, e as condições que as pessoas já têm de comer ou de não comer carne. E aí ele cita lá, se aquela criatura se sente bem, sente a necessidade de comer a carne, que o faça de forma equilibrada, sem os exageros. E que, inclusive, esse equilíbrio não deve ser somente a carne ou a qualquer alimento, mas a quaisquer outras práticas da nossa vida, da nossa existência. E lembra também que se já existe uma criatura cujo corpo está bem e que encontra as proteínas em outras fontes de alimento, problema nenhum haverá de que se nutra com as proteínas encontradas nos outros alimentos, Que importantíssimo é o equilíbrio e o respeito a essas questões, a essas decisões e as possibilidades de cada um. 724, Kardec perguntou: a abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritória? E aí a resposta: sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. E aí Miramês vem destacar que lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 18 e 19, Jesus considerou puro todos os alimentos, Visto que o alimento não entra no coração. E aí, claro, quando Jesus disse que não é o alimento que entorpece o homem,
não é o alimento que contamina o homem, pois o alimento não entra em vosso coração. A gente não está falando aqui do órgão físico coração, mas está falando aqui do sentimento, né? O coração no sentido figurado do sentimento, da vontade, do desejo, daqueles sentimentos mais profundos que nos compõem, né? O que nós sentimos. 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? E aí a resposta, né, dos espíritos. A quem vê semelhante pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é útil não pode ser agradável. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. E aí, lá no comentário dessa questão 725, lá no Filosofia Espírita, não é? Lancelin vem fazer um comentário muito importante, muito interessante, para que nós possamos pensar a respeito. Quando ele diz que as mutilações voluntárias sobre a justificativa da evolução da alma é fruto da ignorância, né? Isso não agrada a Deus. E, na verdade, as mutilações necessárias e que verdadeiramente agradam a Deus é extirpar de nós, do nosso íntimo, dos nossos sentimentos e das nossas práticas diárias, extirpar o ódio, extirpar o orgulho, extirpar o egoísmo e etc. Essas são as mutilações necessárias e agradáveis a Deus, né? E na questão 726, Kardec perguntou à espiritualidade amiga: se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme suportamos, poderemos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente? E a resposta: os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando nada valem para o bem de outros. Creis que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Vamos lembrar aqui, né, que esses bonzos são aqueles homens sacerdotes, homens místicos. Os faquires são aqueles ascetas, ou seja, os contemplativos, que fazem aquelas atividades de resistência, como deitar-se sobre cama de pregos, engolir espadas e coisas dessa natureza, né? Porque não trabalham antes em favor de seus semelhantes, que vistam o indigente, que consolem o que chora, que trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se sujeita o homem não tem uma visão, senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Sobre essa questão, né, Miramês vem nos lembrar que mesmo os sofrimentos naturais devem ser amenizados por conta do instinto de conservação, e que sempre a busca de sofrimentos voluntários é sinal de decadência moral, ou seja, é sinal de que nós não compreendemos ainda a mensagem do Cristo, por isso que é um sinônimo de ignorância, né? Não é através desses sofrimentos voluntários que nós podemos nos purificar ou elevar a nossa condição espiritual, mas é extirpando de nós, como já foi dito antes, todos aqueles males que nos afligem ou que afligem aqueles que convivem conosco na nossa vida concreta do dia a dia. E questão 727, para finalizar, Kardec perguntou: se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam?
Resposta. O instinto de conservação, ele foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século. Então, finalizando aqui com um pensamento também de Miramês acerca dessa questão, lá no Filosofia Espírita, no volume 15º, ele lembra que o sacrifício necessário e agradável a Deus é nós esquecermos as ofensas, eliminar as vaidades, combater o orgulho, E faço um parêntese assim, aqui complementando a fala de Lancelin, nessa mesma lógica de pensamento, é combater em nós todos aqueles vícios que são sinônimos, que são evidências da nossa imperfeição moral, da nossa pequenez espiritual ainda, que são evidências daquilo que nos concretiza no dia a dia, que mostra que nós não compreendemos ainda de fato a mensagem do Cristo. E o quão nós temos essa dificuldade de colocar em prática esses ensinamentos. Então, para nos purificarmos, o que importa, o que é mais importante, é nós nos esforçarmos diuturnamente para arrancar de nós esse lado ainda pouco iluminado, digamos assim, ou pouco desenvolvido moralmente falando, tendo como base os ensinamentos de Jesus, que está na nossa cartilha, que é o Evangelho, que é o nosso conjunto de princípios, de normas de conduta, que deve nortear os nossos caminhos, porque foram deixados para este fim, por nosso modelo e guia, que é Jesus, enviado por Deus, para nos auxiliar nessa caminhada. Então sigamos com toda a vontade, com todo o esforço diário, para que possamos caminhar um pouquinho mais a cada dia. Muita paz. Este alguém é Jesus que te abençoe.
O passe é uma transfusão de energia para nos mantermos receptivos às bênçãos que aqui viemos buscar. Importante mantermos a boa vibração em prece, lembrando sempre os ensinos do Mestre, quando diz que o que eu posso fazer, vós também podeis fazer. Vós sois artífice do seu destino, é outra fala do Mestre Jesus. Então, mantenhamos em preces, receptivos às energias que aqui viemos buscar, potencializados com a nossa vontade e tendo ao fundo a música que nos ajuda a nos manter uníssonos. Mestre Jesus, vós disseste, onde um ou mais estiver reunido em meu nome, eu aí estarei. Confiamos em Ti, porque vós sabeis o que nos é melhor. Dá-nos a Tua paz e que ela possa se estender a todos os necessitados, as nossas intenções particulares, a todo o universo, porque Tuas bênçãos, Jesus, não têm limites e não têm fronteiras. Dá-nos a Tua paz e que sejamos instrumento dela onde quer que venhamos estar. Assim seja. Oi a Deus, certo?